A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, estou pegando mais um videozinho aí da internet, né? E para falar sobre a viúva de Naim, né? Então vamos descer aqui para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11, tá? Vamos ler aí do 11 em diante. Deixa eu colocar aqui no zoom que você possa me acompanhar aí, acompanhar a passagem. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor Jesus se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe, ou seja, o devolveu à sua mãe, né? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A viúva de Naim, né? Então vamos lá. Olha só, o primeiro passo que eu comecei a investigar aqui dessas escrituras, né? E estou dividindo esse estudo com algumas pessoas que se interessam, é Naim. Já sabemos que é uma cidade, porque está aqui no versículo 11. Ok, é uma pequena cidade. A Bíblia diz que houve um encontro. Olha, iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Então imagina, Jesus com uma multidão caminhando, se aproximando de uma cidadezinha pequena. Então eu fui procurar o porquê que o nome dessa cidade era Naim, né? Naim significa aconchego ou lugar tranquilo. Então coloquei na minha Bíblia para quando eu estiver um dia anunciando aí dentro dos transportes, lembrar-me com mais facilidade. Então Jesus não quis deixar aqui o nome da mulher, não quis deixar o nome do rapaz, do que foi ressuscitado, certo? Não tem o nome do marido dessa mulher, porque essas informações Jesus quis dizer que não era importante a gente saber o nome das pessoas, mas sim o milagre. Então isso aí que a gente já entende, né? Porque não aparece o nome nem da mãe, nem do pai que tinha falecido, nem da viúva. Ok. O que me chama a atenção aqui é que aqui nas escrituras não aparece a idade dela, certo? Não aparece a idade da viúva. Mas aí eu fiquei em questão, por que chamava ela de viúva? Você pode perguntar. Não precisa nem estudar, chamava ela de viúva porque o marido morreu. Mas a Bíblia nos deixa detalhes. Para uma pessoa ser considerada viúva, naquele tempo, no Antigo Testamento, não era qualquer pessoa que era considerada viúva. Para ser viúva, tinha uma base, tinha uma lei. Vamos ver essa lei em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9, tá bom? Vamos parar aqui para a gente botar aí. 1 Timóteo, capítulo 5, certo? Isso aqui já é Novo Testamento e já tinha, eles vinham, no Novo Testamento eles pegavam a lei do Antigo Testamento e botavam elas em prática. A lei das viúvas, olha só. No versículo 9 a gente vai descobrir a idade daquela mulher lá. Ó. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9. Vamos ler juntos aí? Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Então aqui está uma prova que a gente pode descobrir a idade daquela mulher da qual Jesus
Cristo, né? E qual as escrituras testificam que ela era viúva. Então ali a gente consegue ver a idade dela. Ela tinha 60 anos ou mais de 60, porque aqui diz, ó, não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Então aí a gente já sabe mais ou menos a idade da mulher através das escrituras. É importante também saber dessas escrituras, o que elas podem nos informar é que naquele tempo não tinha, igual assim a previdência que tem hoje, né, que o marido morre, a pessoa fica recebendo ali um auxílio. Naquele tempo não tinha. Então tinha uma responsabilidade do filho. Quando o pai morria, quem ficava responsável, sendo homem, era o filho pela mãe. Então aqui, pela idade dela, esse filho dela já tinha uma idade, já era de maior e trabalhava. Então a mãe dependia desse filho. Então a única fonte de renda, possivelmente quem trazia era este filho para ela. Então agora você imagina uma mãe que perdeu o marido, que era a primeira fonte de renda, não tem mais a renda. O filho é quem era agora o responsável por ela. Porque naquele tempo a mulher era muito, como é que eu posso dizer, muito excluída da sociedade. Então, quando ela perde esse filho agora, acaba-se todas as oportunidades de vida dela. Então, ela estava ali em um estado de sofrimento total, financeiro, de dor, de saudades, de tudo. De um futuro, né, imprevisto, de um futuro sem nenhuma perspectiva de vida. Porque ela tinha confiado os seus sonhos, primeiramente no marido. Então, o marido morreu, agora não era no marido, agora era no filho, que era o único filho, mas também agora o filho morre. Também observamos que esta mulher, olha só, a Bíblia diz que houve um encontro de Jesus Cristo e seus discípulos com outra quantidade de pessoas que vinham acompanhando. Olha só, que saiu ao enterro do filho de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Significa que essa mulher ela tinha um bom testemunho, que o filho dela tinha um bom testemunho para que as pessoas gostassem dele e ali fossem prestar uma homenagem, correto? Então, no versículo 3 diz, vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Alguns pastores costumam querer falar, não, ela não pediu milagre, não. A gente não pode falar isso. Por quê? Quando uma pessoa está em sofrimento, ela fala muito com Deus. Só que às vezes ela não verbaliza isso com a boca. E Deus, a palavra diz que antes que a gente fale alguma coisa, Deus, ele percebe, ele sabe o que a gente vai falar, ele sabe os nossos sentimentos, ele lê os nossos pensamentos, né? A palavra diz que ele nos esquadrinha por completo, a alma, mente e coração. Então Jesus sabia do sofrimento dela, o quanto era grande, o quanto aquela mulher estava em desespero. E a palavra diz aqui no versículo 13 que ele se compadeceu, né? Ele sentiu misericórdia por ela, ele se colocou no lugar dela. E Jesus ele dá aquela ordem, não chores, porque só quem pode falar isso para uma pessoa que perdeu um parente é Jesus. Ninguém mais pode. Por quê? Porque você não pode fazer com que a pessoa pare de chorar, mas Jesus pode fazer isso hoje na sua vida, né? Chegando-se, tocou o esquife, né, que era uma espécie não era um caixão, mas alguma coisa que levava o corpo ali enrolado e ali cheio de ataduras, talvez, né, alguma espécie de pano de tecido, e ali enterrava uma pessoa. E poucas pessoas carregavam o morto naquele tempo. Por que não podia ser muitas pessoas? Porque essas pessoas tinham que ficar afastadas durante alguns dias, a pessoa que tocava no morto naquele tempo. Eu deixei essa prova aqui também para a gente ver em Números 19 e 11. Vamos dar uma olhada para conferir se bate com as escrituras. Olha só, em Números, capítulo 19, versículo 11, olha a prova. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Então não era todo mundo que podia tocar ali. No máximo a mãe, né, ia receber essa ordem de ficar 7 dias afastada ali, isolada.
E as duas pessoas provavelmente que carregavam, né, o corpo para dividir o peso do morto, ali tem que ser no mínimo 2 pessoas. E se qualquer outra pessoa tocasse, essa pessoa também não poderia entrar na cidade, ficaria afastada. Se tocasse no morto. E por que Jesus toca no morto e entra na cidade? Porque quando ele toca no morto, já não é mais um morto. Ele coloca a vida no homem, tanto que ele ressuscitou aquele homem, por isso que ele pôde entrar na cidade. O versículo 14, né? Chegando se tocou o esquife, no caso Jesus toca ali naquele, e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe, entregou à sua mãe. Versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esse versículo 16 aqui foi uma profecia dita por alguém que estava ali, naquele momento que viu Jesus Cristo, sem saber que lá na frente Jesus ia afirmar essa palavra. Vamos tirar uma prova disso nas Escrituras, lá em João 10:30. Olha só, eles disseram naquele momento, né? Deus visitou o seu povo, e de fato era uma verdade. Vamos ver onde as Escrituras confirmam isso em João 10:30. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10, do versículo 30, a essa afirmação daquela profecia lá que foi falada pelas pessoas que ali estavam no enterro do rapaz que foi ressuscitado. Olha só, agora, Jesus confirmando, eu e o Pai somos um. Vê como bate a palavra? Se observa aí que eles mesmos sem saber disseram uma profecia. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Porque Jesus ele afirma, né, lá em João 10:30, como você leu, eu e o Pai somos um. Amém? Então, essa é uma maneira que eu encontro de estudar a Bíblia e passar para os irmãos, né, que aí que tem alguma dúvida sobre essa passagem. E quero te dizer o seguinte, que Jesus ele só ressuscita quem está morto. Mas se houver ali um plano para isto. Ali havia um plano, havia alguém, uma mãe, que estava sofrendo, havia um testemunho para se cumprir, havia um milagre. Jesus não ressuscitou só aquele jovem, Jesus ressuscitou todos que ali estavam. Porque a partir daquele momento, aquelas duas grandes multidões, primeiro a multidão que acompanhava o filho único e uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então naquele dia Jesus Cristo ressuscitou aquela multidão que acompanhava, porque eles passaram a crer em Jesus Cristo como o único Filho de Deus e único Salvador. E a multidão que também andavam com Jesus, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Esses também, através desse milagre que Jesus executou, eles passaram a crer em Jesus. Então Jesus ressuscitou naquele dia muitos ali que estavam mortos. Não só aquele rapaz que estava fisicamente morto, mas muitos de nós que estamos vivos hoje, algumas pessoas que estão vivas fisicamente, elas estão mortas porque elas não creem que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo, que foi perseguido, que foi crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia e que hoje vive à direita de Deus e intercede por nós. Somente o Senhor Jesus Cristo é o que intercede por qualquer homem e qualquer mulher sobre a face da terra e ninguém mais. Quero fechar esse trabalho aqui com João, capítulo 14, versículo 6, que é a famosa resposta que Jesus responde para Tomé, né? No versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus responde, para Tomé, para você, para mim, para todos que vivem sobre a face da terra. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a vida.
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. No caso, ele disse por mim. Amém? Que eu possa ter te ajudado mais uma vez no trabalho das Escrituras. Aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão, mais uma vez. Agora eu vou dar um presente para vocês que vi aqui na internet. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? E o que era choro e tristeza se tornou em felicidade e sorrisos, né, meu irmão? E aí ficou a felicidade, creio, naquela mãe, né? Não tenho dúvida disso, nem precisaria ver nenhum filme nem nada para entender que o que era choro e pranto se tornou em felicidade. E o que era o fim de uns sonhos começou uma nova vida. E aquela fé e o desespero de achar que Deus a tinha abandonado, Deus deu uma resposta maravilhosa, vindo ao seu encontro e dando a ela um novo destino. E a todos aqueles ali que estavam presentes acompanhando aquele enterro, né, pensando que estavam vivos, de fato todos estavam mortos. Mas após aquele milagre de Jesus Cristo, que eles passaram a crer em Jesus Cristo, todos agora vivem eternamente, graças ao Senhor Jesus Cristo. Amém?